tudo bem? Bem-vindos ao Informando. Eu sou a professora Malu Ramos. O tema de hoje é educação integral no contexto escolar. Essa não é uma discussão recente no Brasil. Desde a década de 30, já se discute o conceito de educação integral. Recentemente, com a construção da Base Nacional Comum Curricular, a formação integral ganha um direcionamento com foco em competências e habilidades necessárias para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Mas o que mais podemos discutir ou saber sobre educação integral? E quem responde a essa e outras questões é o nosso convidado de hoje, o professor doutor Carlos Wagner Costa Araújo, que conversou com a Tetê Ribeiro. Carlos Wagner é bacharel e licenciado em História, mestre em Educação em Ciências Química da Vida e Saúde, doutor em Educação em Ciências e é membro do Grupo Formação Humana Integral na Escola Básica no Brasil. Sujeitos, territórios, dimensões e interfaces. Atualmente é o coordenador de popularização da ciência e tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Bem-vindo ao Informando, Carlos Wagner. Seja bem-vinda, Tetê. Oi, Malu, como é que vocês estão? O Informando hoje saiu da toca, saiu do estúdio, do podcast para a faculdade. A gente está aqui na UFG, vocês vão ver algumas imagens aí de uma etapa importante, que é a Etapa Nacional Centro-Oeste Goiás, no sentido de como desenvolver o campo da ciência e da tecnologia. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Agora eu vou falar aqui com o nosso convidado, primeiramente professor, que correria, o homem veio lá de Brasília para cá, saiu de madrugada de lá e aí tirou um tempinho para falar com a gente. Obrigado, professor. Tá joia, obrigado a você. Mas vamos começar a falar, a gente tem comentado aqui sobre o ensino de tempo integral. Mas qual é a diferença do ensino de tempo integral para o ensino integral? E aí, professor, eu queria que o senhor comentasse com a gente sobre isso. Teve uma fala lá no Congresso da Undime justamente nesse sentido. Mas como é que a gente pode implantar uma educação integral? E outra, é a mesma coisa do ensino integral, de tempo integral, da criança ficando lá, o adolescente ficando lá na instituição o dia inteiro? Não adianta mais do mesmo. Por que não adianta mais do mesmo? Não adianta você ter num turno português, matemática, física e biologia e à tarde você repetir física, biologia, matemática e português. Na realidade, para se fazer uma educação integral, não em tempo integral, mas formar esse ser humano na sua integralidade. Por que formar esse ser humano na sua integralidade? O ser humano numa perspectiva da paideia grega adequada, ao século XXI, em que você forma um indivíduo utilizando a ciência, utilizando a arte, suas linguagens, utilizando a música, utilizando o esporte. Então, assim, na realidade, a educação integral, formar na integralidade, é diferente de ter o tempo. Claro que o tempo é uma condição. O tempo é uma condição, você ficar ali 7 horas e meia é algo necessário para se fazer, essa temporalidade. E um detalhe, isso não é algo novo, isso é algo pensado no Brasil desde o manifesto de 1932, tendo ali Anísio Teixeira, Cecília Meirelles e figuras importantes, intelectuais importantes que pensavam um Brasil e uma educação adequada à realidade brasileira. Na realidade, o Brasil ainda não resolveu as suas mazelas da educação. Nós temos aí problemas sérios, vem permeando aí há mais de 100, 200 anos, e a educação integral e em tempo integral ainda é um desafio permanente da nossa modernidade. Com isso, os estados e os municípios vêm intensificando e ampliando essa jornada dentro do universo da escola. E um outro detalhe, é necessário que a escola vivencie outros espaços além dos seus muros,
dos museus, dos espaços culturais, né? Aqui em Goiânia tem vários espaços, né, culturais, espaços, né, como o de Oscar Niemeyer, né, o prédio do Oscar Niemeyer, né, que vivencia também as práticas, as praças, os zoológicos, os museus, a comunidade, né, ou seja, é uma educação, né, pensando no indivíduo na sua integralidade. Então, resgatar essas matrizes históricas, né, como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, né, Paulo Freire, Maria Nilde Marcelani, né, figuras, né, importantes, né, que pensaram, né, a educação, né, em tempo integral, a educação integral, né, no Brasil, né, ao longo desses, né, 120 anos, né, mais de 100 anos, né, ou seja, Anísio nasce em 1900, né, e a partir de 1920 ele vem experimentando, né, essas atividades da educação integral. Tem experiências brasileiras, né, como a da Escola Parque, né, de Salvador, né, inaugurada em 1950. Tem a experiência de Brasília, né, da Escola Parque, Escola, né, Classe. Então você tem assim um modelo, nós não estamos reinventando a roda. Então você tem assim a experiência, né, brasileira, e o que é mais importante, conectar todas essas questões da educação integral à ciência. Então, por que a ciência? A ciência é uma forma de você entender o mundo, de entender o eu, entender o outro, né, e se entender entender a natureza. Então, assim, acho que a ciência é algo muito importante, e a conferência, a 5ª conferência que está acontecendo aqui em Goiânia, é importante, né, que está se traçando aí uma estratégia para a próxima década, né, do que se pensa, do que a comunidade pensa em relação, né, à educação científica, à popularização da ciência, né, a ciência e tecnologia brasileira. E começa na escola, começa na pré-escola. Né? Acho que a pré-escola é algo, né, importante e necessário para formar nesse indivíduo, desde a criança até ali, né, o indivíduo, né, na maioridade, né? Até porque a gente já comentou aqui no Informando quanto a educação infantil ela tem essa capacidade. A gente trabalha com projetos, então por que a folha é verde? Né? Por que o bicho é tal coisa? Vamos pesquisar, vamos fazer um projeto, vamos amplificar esse negócio, complexificar. A minha tese é o seguinte, que as crianças, os pequenos, né, aí na infância, fazem muitas perguntas. Quando chega no ensino fundamental, as perguntas diminuem. No ensino médio faz menos perguntas e talvez quando chega na fase adulta não tem pergunta nenhuma. Então perguntar é algo muito importante, né? E muitas vezes quando a criança pergunta, né, eu acho que é um alerta para os pais e para os professores que instigue com mais perguntas e não dê respostas prontas, né, e acabadas. Então esse processo, né, educacional e permanente é algo extremamente necessário, né? E a criança ali abaixo dos 10 anos ou abaixo da adolescência tem que brincar muito, aprender e trabalhar, né, com né, os projetos, né, projeto educacional, projeto de educação científica, né, projeto que entenda, né, a natureza, né, que entenda, né, os bichos, os insetos, que entenda, né, o bioma. É verdade. Né? Então nós temos uma riqueza enorme do bioma, o bioma do Cerrado, né, que precisa ser entendido e precisa ser estudado, né? Então, assim, eu acho que esse diálogo da ciência, da comunidade científica com o conhecimento tradicional é algo extremamente importante, né, e necessário. E como é que a gente faz para realmente a gente implantar essa educação feita, pautada na integralidade da educação? Porque, veja bem, a gente hoje tem um desafio muito grande, que é de formação de professores, né? Como é que a gente poderia organizar nesse sentido? Porque o senhor já respondeu a minha segunda pergunta. Claro, eu acho que... né? Mas aí vamos lá então para outra. A formação de professores, o senhor comentou sobre o Cerrado. Né? Então é importante que haja também essa pesquisa dos professores. Claro, né? Claro. Formação permanente, continuada e permanente. Né? Você já deu o toque aí, permanente, né? Ou seja, você, além dos 200 dias, você tem ali um momento para que os professores volte, né, para a sala de aula, volte para o laboratório, volte para a natureza, ou seja, não desconectar a educação da vida. Por que a gente faz? A gente desconecta a educação da vida, né? Então, assim, isso aqui é o momento da escola, isso aqui é o momento da casa, é o momento do recreio, é o momento de você ir ao parque, é o momento de você assistir televisão. Então, assim,
conectar tudo isso a uma perspectiva de educação integral é algo extremamente, né, importante, necessário e tem que ser vivenciado, né? Então, trabalhar, né, uma educação integral não é você fragmentar, né, em disciplinas, né? Eu acho que é interessante unificar a arte, a música, o esporte, né? Ou seja, voltar essa ideia grega, né, adequada ao século XXI. Então, formar esse professor é extremamente necessário, não só na academia, como na universidade nós estamos vendo, mas também nos vários ambientes, né? Perfeito. Ou seja, nós temos no Brasil, eu gosto muito de trabalhar no conceito da cidade que educa, né? Uhum. Então, que a cidade que educa, ela transforma. É verdade. Né? Então, assim, se educa na feira, se educa no supermercado, se educa no cinema, se educa, né, no ônibus, indo para a escola, nos vários ambientes, né, numa caminhada. Então, assim, acho que esse diálogo em comum, esse diálogo, o Vygotsky gosta muito da questão, né, da interação social, é algo extremamente, né, importante e necessário. Aprender em conjunto, aprender em sociedade, aprender, né, com a comunidade e respeitando as histórias de vida, respeitando a diversidade, respeitando, né, as contradições, né, que nosso país vive, né? Nosso país a ciência, ela é branca, ela é misógina, ela é preconceituosa. Então precisamos, quem vai estar nos ouvindo aqui, né, fazer com que a ciência seja mais inclusiva, que a ciência seja de forma dialógica, que aprenda a ouvir, né, o outro, aprenda a ouvir, a entender as diferenças. Então é algo extremamente, né, necessário e merece uma reflexão para essa educação integral. Então acho que remeter, eu acho que não precisa ir em busca de modelos fora do Brasil. Então, eu quero dizer que esse modelo vivenciado ao longo da história da educação brasileira pode ser muito bem estabelecido e imposto e colocado, né, para essa educação aqui, né, do século XXI. Então, acho que esse é o desafio da gente colocar, né, essa pauta necessária. Eu acho que o governo federal vem com um incentivo enorme até 2026 aí de um investimento de 6 bilhões, né, em conjunto com outros ministérios, né? A gente lá no Ministério da Ciência e Tecnologia está muito antenado com essa perspectiva da educação integral, utilizando a popularização da ciência, fomentando as feiras de ciências e mostras científicas, né? Olimpíadas de Olimpíadas de matemática, de astronomia, Olimpíada de ciências, né? Então, assim, são Olimpíadas que milhares de estudantes vêm trabalhando, né, ao longo aí da história da educação científica brasileira. Então, instigar isso é algo extremamente importante, né, para os professores. Então, assim, acho que aquele modelo de aula tradicional, aquele modelo em que colocar uma criança enxergando, né, enxergando a cabeça do outro, o pescoço do outro, é algo que está em superação. Ninguém quer isso. Você quer interatividade, você quer vivenciar a natureza, né? Obrigada, TT. Obrigada, professor Carlos Wagner. Como vimos, o foco da educação integral passa para a aprendizagem e não mais para o ensino. E para a oferta dessa educação, o comprometimento das instituições envolvidas no processo devem ser em relação à formação do sujeito, o que ele aprende, o que ele precisa aprender para tomar decisões e viver plenamente. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem ligadinhos aqui no Informando toda segunda-feira ou visite a nossa playlist no canal Conexão Escola do YouTube. Até o nosso próximo programa. Beijos! Tchau, tchau!